Porque assim... Porque tá todo mundo envolvido. Tá todo mundo envolvido. E assim, infelizmente, cara, infelizmente... e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu fui um dos caras que eu ia embora do Brasil. Quando, em 2014, a Dilma ganhou a eleição, eu falei, vou embora daqui. Acabou pra mim. Já era. Tchau. E aí, eu tive uma renovação de esperança vendo a tal da direita surgir. Né? Eu lembro, cara, você com certeza... Eu não sei se quantos anos você tem, velho? Nem tô ligado. Eu tenho 33, cara. Então mas você- eu tava lá no Gigante Acordou. Você tava, acreditando que o novo Brasil tava 2013 teve o nascendo. Gigante Acordou. Tava com você quantos anos, mais ou menos? Ih, vamos lá, 20? Acho que é, né? É isso aí, é por aí. Porque o que aconteceu foi o seguinte: teve Gigante Acordou em 2013, que era uma coisa sem pauta. Eu lembro que, olha só que coisa, por acaso, nem criava conteúdo nem nada, fui na manifestação, revoltadão, pá. Eu encontrei o PC Siqueira na manifestação. Tava todo Cara, mundo, Tava né? todo mundo em Aham. volta dele, tipo, zoando. Ei, PC, vai tomando com mais de Esquerda e brincadeira. direita, tava todo não mundo tinha junto. pauta. 2013 não tinha pauta. 2013, assim, estamos putaços. Com o quê? É. Não sei. Só sei que não é pelos 20 centavos. Então era um negócio meio assim, né? E aí o que acontece, cara? Depois, em 2014, quando a Dilma ganha a eleição, você tem a polarização de fato. E isso é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas. A polarização por si só não é um problema, cara. Né? Porque antes da polarização você tinha o não debate. Não, Você não. lembra A disso? gente reclamava que o brasileiro não se importava com política, Mas lembra? nada. Tinha esse papo. É esse, Nada, antes Agora disso. se importa, mas talvez pelos motivos errados, né? Exatamente. Porque ele defende político, não defende pauta, né? Exatamente. E aí o que acontece? 2014 a gente pegou e viu uma divisão. Não, peraí, entendi. Existe a direita, existe a esquerda, o PT tá fazendo um monte de cagada. A Dilma, nessa época, não sei se vocês vão lembrar, tá? A Dilma, ela começou a subsidiar preço de combustível. Sim, sim. Ela segurou o aumento de conta de luz. E a gente falava, isso vai dar ruim. Lá na frente Isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. E a galera, não, meu babá, ela tá segurando a crise que é só uma marolinha. Não sei se vocês lembram disso. A Marola, não, a Marola foi na época do 2008. Lula. Foi 2008. Depois ela falou, não, tá tendo uma crise uma crise internacional que foi 2012. E ela, não, é só uma marola, foi segurando. Quando deu 2014, que ela começou a segurar, pressionar todos os preços, não sei o que lá. Irmão, ela ganhou a eleição. Foi como se uma barragem de rejeito tivesse quebrado. Nós vivemos uma das maiores crises da história do real. Se não, eu acho, tem um monte de economista que diz que é a maior crise que a gente viveu da redemocratização até agora. Que foi a crise da Dilma, tá? E aí você teve a rua, né? Entendendo o seguinte, somos contra a corrupção e somos, então, de direita. É isso que é a parada. E eu fiz parte disso, cara, porque eu lembro. Mas você acha que ficou isso? A rua ficou de direita? Ficou pra caramba. Vilela, em 2015, quando eu comecei a fazer vídeo pro canal, não existia esquerda na internet, cara. Não existia esquerda na internet. Cara, assim, você entrava na época... Não tinha o Cauê, não tinha... Tinha, mas esses caras não eram Não era assumidamente posicionado esquerda. ainda na época. É, não. o Cauê Moura, ele falava, tipo... Eu lembro que na eleição de 2014... Foi 2014. Ele falou assim, eu não consigo votar num cara que o próprio Estado rejeita ele. Foi o máximo que ele se colocou, que na época era o Aécio. Tá. Né? Então ele não fez um vídeo, sou Dilma, sou esquerda, nada disso. Então não existia posicionamento à esquerda. Na época, eu não sei quem viveu bem essa época aqui, né, de efervescência política no começo. O Facebook bombava muito política. Era tudo no Sim, Face. verdade. Não, Você tudo bombava lá. Você via um postzinho de esquerda, irmão. Era 300 mil comentários. Não existia. A esquerda virtual não existia. A esquerda na rede social não existia no ambiente virtual debate. Existia só direita. Meio que uma coisa meio amorfa. Ninguém sabia muito bem o que era ser direita. O que é ser de direita? Ah, entendi. Tem um cara chamado João Dória, que ele não é político, ele é empreendedor. Pô, eu acho que isso é de ser direita. Aí apareceu... Ser de direita era não aceitar corrupção em algum momento, sabe? Eu sou contra a corrupção, portanto eu sou de direita. Ó, eu vou lembrar um negócio pra vocês que é o seguinte. A Lava Jato teve um pico, né? Não, Lava Jato, todo mundo era lavajatista, todo mundo saía na rua, louco. Como é que é? Que país é esse? Fora corruptos. E o Brasil inteiro nisso. E aí eu lembro, cara, essa foi uma das primeiras divisões que nós tivemos. Eu não lembro agora quando que foi, tá? Eu acho que foi 2016, quando teve as 10 medidas contra a corrupção. Porque o que aconteceu? O Ministério Público a popularidade do Ministério Público estava bombando. Eles apresentaram um pacote de medidas contra a corrupção, que eram 10 medidas. Aquilo era um absurdo, cara. Aquilo era um absurdo. Por quê? Aquilo, na época, tinha até autorização de prova ilegal, prova implantada. Isso foi 2000 e... Eu não lembro, cara. Eu não sei se é 2016 ou 2017. Não sei se vocês lembram disso. Porque teve impeachment da Dilma, beleza, tal. Aí, Dilma empichada, teve Michel Temer. E aí, 10 medidas contra a corrupção. E eu lembro que foi a primeira posicionamento do difícil que a gente teve que ter foi sobre isso daí. Porque a gente tinha que explicar para as pessoas, cara,
É óbvio que nós temos que criar ferramentas para combater a corrupção. Só que as 10 medidas contra a corrupção são erradas. Elas dão superpoderes para o Ministério Público. Isso não é bom. Você tem que tomar cuidado. Você não pode dar para um promotor a possibilidade dele implantar uma prova, cara. Não dá. Prova ilegal é prova ilegal, gente. Vamos, né, com calma. Enfim, nessa época, cara, eu já comecei a perceber que o bolsonarismo era foda, porque, não sei se você vai lembrar, teve greve de caminhoneiro, teve um monte de coisa, o Bolsonaro apoiou, e na época o Eduardo e o Jair falavam que não tinha déficit na Previdência, inclusive. E a gente teve que falar, não, gente, tem que ter reforma na Previdência. E o Temer, na época, ele tinha uma aprovação de 3%. Então, cara, a gente foi acusado de ganhar dinheiro do Temer para defender uma reforma que depois o próprio Bolsonaro fez. E a gente explicando, gente, a reforma, a Previdência tem déficit, tem que reformar. Por que eu tô dizendo tudo isso, cara? Eu acho que a maior luta do brasileiro hoje não é uma luta contra a corrupção, não é uma luta pela economia, é uma luta contra o corporativismo e a burrice do ufanismo popular. É muito difícil você falar uma coisa sensata quando você tem pessoas assim, absolutamente ufanistas, assim, gritando o nome de alguém. É muito difícil. E aí, deságua pra hoje, né? E eu queria começar essa live já fazendo a provocação pra todo mundo. Que assim, cara, você que foi pra rua em 2013, você que foi pra rua em 2014, depois de 2015 pelo impeachment da Dilma, depois em 2016 nós conseguimos o impeachment da Dilma. Você foi pra rua também em 2017. Você que foi pra rua todos esses anos, cara. Vamos fazer uma reflexão. Hoje, em 2025, nós vamos entregar essas pautas de soberania nacional, de bandeira verde e amarela, de luta contra a corrupção pra esquerda, cara. Nós vamos entregar isso aqui pro Lula, nós vamos entregar isso pro PT, pro Wagner Moura, pro Guilherme Boulos. O que tá errado? Então, eu começo essa live fazendo uma provocação pra você. Se a gente não parar e falar assim, onde nós erramos, esquece. Tá na hora da gente sentar, olhar e falar assim, onde estamos errados? Porque não é possível. E não adianta, eu vi muita gente da direita minimizando o que foi a movimentação desse final de semana. E foi enorme. Não foi gigantesco, mas foi enorme. Não, mas foi algo que a direita não esperava. E aí tá minimizando, fala, porque teve show, a galera foi... Não é isso, cara. Não mesmo. A galera tá realmente braba aí com várias coisas. Tinha bandeira dos Estados Unidos na outra, né? Se os caras levaram... Os caras tomaram de volta esse lance do verde e amarelo e a direita foi muito burra levando aquele bandeirão dos Estados Unidos. Não, mas o que eu tô falando, a gente tá muito atrapalhado. Desculpa até... Vou passar a bola já, mas a gente tá muito atrapalhado. Esse negócio da bandeira é outra coisa também. A bandeira vai pra Paulista, uma bandeira gigantesca. Os caras nem se combinam o que eles vão fazer. Então, de um lado, você tem o Silas Malafaia condenando a bandeira. A bandeira é um absurdo. Isso aí foi a esquerda infiltrada que abriu. Não foi. Infiltrada, irmão. Tava os caras lá de direita com bandeira dos Estados Unidos, dando parabéns pro Trump ter taxado o Brasil. E aí o Eduardo vai na outra linha. Não. A bandeira fomos nós mesmos que colocamos, porque os Estados Unidos é um símbolo de liberdade. Nossa. Cara, você é louco, bicho. No 7 de setembro. No 7 de setembro. Cara, eu não sei você, cara, mas quando eu era criança, o meu pai me levava pra ver o desfile Quando eu era criança, o Noé tava construindo a arca ainda. Mas em algum momento, você tem filho? Sim. Você vai levar teu filho pra ir no 7 de setembro, ver, né? Pô, é um exercício de patriotismo. Como é que a gente pode... Eu lembro disso. Em 2021, você teve o Bolsonaro na Paulista falando que ele não ia respeitar mais as decisões do Alexandre de Moraes. E depois, em 2022, cara, você teve o Bolsonaro em Brasília sendo ovacionado como um imbrochável no 7 de setembro, irmão. Assim, eu não sou um cara... Assim, longe de mim ser moralista, cara. Não sou moralista de jeito nenhum. Mas existem símbolos que devem ser respeitados. Você não pode pegar o 7 de setembro do teu país e mostrar pra todo mundo que você tá na rua gritando que um presidente é incomível, imbrochável e imorrível, cara. Pelo amor de Deus, cara, não é possível que eu tenha que falar o óbvio pra essas pessoas. Isso é ser patriota? Né? Então, isso tudo redunda numa esquerda que tá vendo uma oportunidade agora de olhar e falar assim, pera lá, velho, pera lá, vamos tomar pra si o discurso da soberania? O governo federal tá fazendo propaganda no Instagram com capivara soberana, irmão. É soberania, é verdade. Cara, como assim, bicho? Como assim, cara? A gente tá entregando pro Guilherme Boulos. Gente, deixa eu explicar uma coisa. O Guilherme Boulos, ele barrou a cassação do Janones, que tinha um áudio vazado claramente pedindo rachadinha. Este cara salvou o Janones. Esse cara tá na Paulista hoje contra a corrupção. E a galera tá aplaudindo. Meu Deus, cara. Como que a gente chegou nesse ponto, cara?
Pois é, tudo é uma questão de narrativa, né? E só para complementar, eu acho que uma coisa importante é que a gente conversa muito sobre isso, falando sobre direita e esquerda estão defendendo pautas diferentes, e aí se você se identifica com um político de direita, você automaticamente está apoiando ele. Muita gente, quando eu fiz o vídeo, inclusive, comentou comigo assim, pô, mas se a gente tá vendo o Renan Calheiros falando sobre essa pauta, logo eu tô contra. Se a gente tá vendo o PT defendendo isso, logo eu tô contra. E eu entendo que isso é uma espécie de atalho pra pessoa que não quer raciocinar o mérito, que não quer pensar de fato. Eu vi muito isso. Você tá votando com o PT ou você tá votando com o PL, e a partir disso nem vê o que ele tá votando. É só assim, quem tá votando com você, eu sou contra, né? Exatamente. E aí, se a gente faz, vou até fazer que nem o Arthur, assim, uma retrospectiva, né? Eu sou do Nordeste, né? Eu sou do Ceará. E lá eu lembro que na época que teve a eleição do Collor, 89, eu não tava vivo ainda, né? Mas a minha mãe viveu esse momento, e a minha mãe falava assim, cara, quem tinha contato com pessoas do Alagoas sabia que o Collor era um cara da máquina. Ele era um cara do sistema. Vendia como fora do como outlier, exatamente. E caçador de Marajá. Exato. E aí, o argumento que pegava o pessoal na época era assim, se esse cara já tem grana, esse cara não vai querer roubar. Um argumento tão pequeno para um cara que já tá tão dentro do sistema, mas que é uma ideia que cola, é uma ideia fácil das pessoas entenderem, né? Aí, quando eu comecei a entender um pouco sobre política, ali a partir dos anos 2000, o que eu aprendi? Aprendi que o que era ser de direita nos anos 2000? Ser de direita era ser a favor dos ricos. Ser de esquerda era ser a favor dos pobres. Era assim que nos anos 90, início dos anos 2000, era apresentado pra gente o negócio. E aí, eu lembro que lá no Ceará, principalmente, se você falasse que você era de direita... Eu não conhecia ninguém que falava assim, eu sou de direita. No Ceará, e não sei aqui, mas no Ceará não tinha isso, não. E aí, o tempo vai passando, a gente tem ali a questão do Gigante Acordou, que pareceu que foi um despertar da população. Pô, desde sempre, você conversava com as pessoas e todo mundo falava assim, mas político é tudo bandido. Político tá querendo... Até aquela compreensão de, tipo, não é direita e esquerda, é nós contra eles. Rouba mais faz, lembra? Exato, do Maluf. Exato. Ele rouba mais faz, tinha esse negócio. Já existia essa compreensão que existia uma casta política que, de certa forma, tinha privilégios e tava se aproveitando da população, enganando a população com isso. E aí, cara, aí a gente vê 2013, pra mim, foi um momento que eu pensei assim, caraca, interessante. O Brasil acordou, porque a gente aprende, cara, como o Brasil é um país bom, cara. Como o país poderia ser muito bom. Tipo, se a gente imagina o tamanho da população brasileira que a gente tem hoje, se a gente vê a história do Brasil, como que o Brasil Império foi estabelecido, como que, tipo, a gente teve, inclusive, quero só aproveitar a oportunidade de te dar um presente aqui, tá? Eu tenho uma marca de café aqui, eu quero te presentear aqui. Opa, o pessoal é o Dom Pedro ali, ó? É, o Dom Pedro I. Inclusive, aproveitar, deixa aqui, olha só. Dá um pra você. Deixa eu ver. Não, mas mostrar aqui. Olha só. Bem legal. Que linda essa embalagem aqui. Aqui é... Você gosta de café? Não, se não dá, deixa. deixa. Já deixa aqui pra gente fazer aí que... Aliás, um cafezinho é bem agora, hein, Fabi? Inclusive, a gente... Não, obrigado, quer? eu aceito, pô. 2 cafés. A gente aprendeu na escola, inclusive, a, tipo, rejeitar essas figuras históricas que a gente tem, né? O cara que abriu mão do trono dele em Portugal, um trono europeu pra, tipo assim, buscar a independência do Brasil, figura cara. do Bandeirantes, tudo a gente rejeitar, né? A gente aprende a rejeitar essas figuras. E aí, tipo assim, o que eu tô querendo chegar? Que quando a gente começou em 2013 e apresentou uma população que aparentemente começou a ter um pensamento crítico e político, e cara, a partir de agora ninguém vai mais aceitar a corrupção aqui, porque as pessoas vão pra rua. E aí você pula pra 2025 e aí a gente tá aceitando um projeto que basicamente vai ajudar criminoso, bandido de toda espécie, inclusive um monte de político que você nem imagina que existe, porque você tá achando que a grande briga que tá acontecendo é direita e esquerda, mas a grande maioria dos políticos é do centrão e tá em cidadezinha pequenininha enganando um monte de gente que provavelmente é menos inteligente que você. Quando a gente vê essa situação, você vê, cara, quem vai ganhar com essa história é quem quer cometer crime. É o cara que é corrupto. E aí, na prática, o que a gente tá fazendo? A gente vai criar uma super casta de pessoas, de cidadãos, que são os parlamentares, que vão ter praticamente o direito de cometer determinados crimes se eles forem bem articulados politicamente. Você é bem relacionado no Congresso? Beleza, então você vai ter um privilégio que eu não tenho. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.